Exames complementares, quando solicitar. Então lembrem sempre dessa máxima: solicite exames para responder a perguntas clínicas. Mas não seria melhor eu solicitar mais exames só para garantir? Não, com certeza não. E aqui nós temos 3 publicações do JAMA que falam, escrevem muito sobre o superuso, né, o overuse de exames médicos de forma geral, né, e os riscos dos exames excessivos e repetitivos. Então vamos ver aqui um pouco, né? Síncope de baixo risco. Então, 34% de internamentos inadequados por causa de síncope de baixo risco. Você vai ter aí uma média de 10 a 11 exames por paciente. E 13% de eventos adversos durante a hospitalização, de uma situação que não precisava acontecer. Troponina, sem indicação. 25% de teste positivo, mas só 4% era infarto. Falso positivo leva a internação e procedimento invasivo desnecessário. Exame laboratorial repetido. Então, até 20% dos pacientes que estão internados desenvolvem o que a gente chama de anemia hospitalar, que é por flebotomia, por retirada de sangue excessiva. Isso tem correlação com necessidade transfusional, maior tempo de internação e mortalidade. Vamos trazer alguns casos clínicos reais aqui para a gente pensar. Então, um homem de 45 anos, com uma história de uma lombalgia aguda, sem sinais de alarme, ele vai lá e faz uma ressonância de coluna lombar. E todos esses exames a gente vai ver que eles não são recomendados pelo Choosing Wisely, né? O Choosing Wisely, que é um movimento mundial de escolhas sábias na decisão de tratamentos, investigações, exames e por aí vai. E esse paciente, então, sofre o seguinte desfecho: achado incidental de hérnia assintomática, tá? Essa hérnia não era compatível com essa dor, inclusive, e faz uma cirurgia desnecessária, que evolui, então, com infecção de sítio cirúrgico, necessidade de reabordagem, internamento prolongado e antibiótico em longo prazo. Segundo caso, um homem também de 55 anos, assintomático, ele vai fazer um check-up. Ele caminha habitualmente 10 km por dia, então ele quer ver como é que está a saúde cardíaca dele, e é recomendado um Doppler de carótidas, que não é recomendado pelo Choosing Wisely, e aí a gente identifica um ateroma, é encaminhado para a equipe da cirurgia vascular, faz uma endarterectomia de carótida e sofre um AVC isquêmico. Não é aceitável. Terceiro caso, um homem de 60 anos, assintomáticos, sem antecedentes oncológicos, e no check-up dele são solicitados marcadores tumorais sérios. Essa alteração levou a uma imagem hepática ali, então esses marcadores vieram com uma discreta alteração, levou a uma imagem hepática, mostrou uma lesão indeterminada no fígado, que foi biopsiada. Esse paciente sofre um sangramento grave e evolui a óbito. E no fim de tudo, o resultado da biópsia veio negativo para a neoplasia. Então, mais um evento adverso grave por uma recomendação inadequada de exames. Então, exame sem indicação não é neutro. Ele aumenta o risco de complicação, iatrogenia e até morte evitável. Então, portanto, lembre sempre, solicite exames para responder a perguntas clínicas. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de refletir se o exame que a gente solicitou é capaz de responder a pergunta clínica que a gente tem. Tá? A medicina sempre vai ser uma ciência de probabilidades. Quando eu faço uma pergunta, ou quando eu faço um exame, né, uma pergunta ao paciente, um exame complementar, a minha ideia é aumentar ou diminuir a possibilidade de ter um diagnóstico. Eu tenho que pensar se essas intervenções que eu estou fazendo, de fato, elas aumentam ou diminuem essa possibilidade. Então, cuidado. Cuidado com o exame de rotina. É melhor responder pergunta clínica do que fazer rotina. Cuidado com o exame que você não sabe porque você pediu. Então, pedir porque vai que, né, um excesso de zelo. E cuidado com o exame que a gente não refletiu se tem a capacidade de responder a pergunta que a gente quer responder. Então, vamos na prática. Quando que a gente solicita exames laboratoriais na admissão do nosso paciente e quando é que a gente repete? Quais são os exames que eu preciso pedir quando o meu paciente é admitido? Depende. Então, tudo depende da história clínica e depende da pergunta clínica que você quer responder. Mas, em geral, se o paciente vai internar, provavelmente um hemograma, creatinina, talvez ureia e um sódio de potássio vão ser importantes. Os demais vai depender tudo de hipótese clínica. E aí, cuidado. Quando você solicita exames demais, por vezes você vai perder algum exame que era muito importante na tua investigação diagnóstica. Você vai esquecer dele, de tanta coisa que tem no meio daquele bolo. Tem um panorama de exames que são frequentes. Por vezes, eletrólitos, a gente sempre está atento no momento do internamento, enzimas hepáticas ou canaliculares, função hepática, lipase, culturas, avaliação urinária, provas de atividade inflamatória, podem ser importantes. E quando que a gente vai pensar nessas situações? Aqui a intenção não é esgotar cada um desses exames, só apenas dar algumas dicas para a gente lembrar de fazer parte. Então, o cálcio. Lembre do cálcio alto, lembre do cálcio baixo. Seguir por sintoma. Então, meu paciente tem alteração de consciência, insuficiência renal, ou constipação, náusea e vômito. Será que ele está hipercalcêmico? Lembre do paciente oncológico. Um cálcio aqui
não vai ser demais, vale a pena solicitar. Cálcio baixo, então aquele paciente que tem parestesias periurais nas pontas dos dedos, espasmos, ou até tetania, convulsões. E aqui uma dica, lembre do paciente que mexeu na tireoide, cirurgia, até radioterapia, acabou retirando as paratireoides, ou até uma deficiência de vitamina D, ou transfusões que podem gerar hipocalcemia. Lembre dessas situações. Magnésio. O magnésio pode gerar alteração de consciência, sintoma neurológico e arritmia cardíaca. E tem situações clínicas que a gente tem que lembrar. O paciente está com potássio cálcio, ou o cálcio muito baixos e não melhora, olha o magnésio. E aí duas coisas. Diarreia crônica, então perde gastrointestinal, ou perde no rim. E aí temos que lembrar de medicações. Então, quimioterapia, cisplatina e hipomagnesemia tem tudo a ver. Aminoglicosídeos e diuréticos também podem estar envolvidos com hipomagnesemia. Fósforo. Fósforo, lembre dos pacientes muito desnutridos, que têm abuso de álcool. Pacientes críticos, lembre que é o eletrólito que você vai sempre estar atento na síndrome de realimentação. Meu paciente está muito desnutrido, você comer muito tempo, ele volta da comida e o fósforo despenca. A gavometria, então arterial, lembra que é para ver principalmente o oxigênio. Então, se você tem uma saturação boa e fidedigna, talvez uma gasometria arterial não seja necessária. Você pode ir para uma gasometria venosa, que vai te ajudar a olhar a acidose e até o gás carbônico. Então, o paciente com suspeita de retenção de gás carbônico, por exemplo. Então, lesão hepatocelular é TGO e TGP. É o que a gente chama de hepatite. Então, se você acha que o paciente tem uma infecção, hepatite aguda, infecciosa, né? O paciente abusa de álcool, o paciente está uso de medicamentos que podem ser tóxicos para o fígado, insuficiência cardíaca. Então, lembre do TGO e TGP. Lembre também que a TGO aumenta também em lesão muscular. Tá? Canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT vão te auxiliar na avaliação da colestase. Lembre que a FA, fosfatase alcalina, pode aumentar também na lesão óssea, então tumores ósseos, por exemplo. E a gama-GT pode ser um indício de paciente etilista ativo. Bilirrubina total e frações, aí a gente, bilirrubina total e frações, TAP e albumina, estamos falando de função do fígado. A bilirrubina ajuda a pensar em colestase e pode fazer parte, no caso, indireta da avaliação da hemólise. O TAP também nos ajuda a investigar pacientes com intoxicações comarínicas, por exemplo, ou coagulopatias, e a albumina pode ter a ver com edema estado nutricional e síndromes edemigênicas / derrames cavitários. Parcial de urina, lembrar de infecção urinária, investigação de insuficiência renal, hematúria, proteinúria. Culturas, então, hemocultura, contextos de sepsia ou infecções de alto risco de bacteremia, além de neutropenia febril, talvez uma febre de origem determinada, pode ter indicação de hemocultura. Outras culturas vão depender do sítio nosso de possível infecção. PCR e procalcitonina são provas de atividade inflamatória. A procalcitonina nos lembra mais infecção bacteriana. A PCR também é um exame muito bacana de ser utilizado. Lembre que não é um exame isoladamente. Ele tem que ser associado ao quadro clínico. Então, como é que eu vou usar uma proteína C reativa? Então, lembre que o pico do PCR vai ser 36, 48 horas. Um paciente vem para você com mais de 2 dias de evolução, 3, 4, 5 dias, e ele vem se queixando que ele está muito mal, ele é suspeita de uma infecção e tal, e você pede uma proteína C reativa e ela vem 0. Isso é uma coisa que aumenta muito o valor, é um ótimo valor preditivo negativo nesse contexto, para você entender que talvez não tenha nada de mais grave que esteja acontecendo do ponto de vista infeccioso com esse paciente. Entretanto, você vem um paciente para você com poucas queixas, por exemplo, né? Ou que você está em dúvida ali, né, se de fato está acontecendo alguma coisa, e o PCR está lá em cima, né? Está bem elevado, né? Acima de 20, 30, a depender do teu corte institucional, 200, 100, né? Então, esse PCR muito elevado vai te fazer pensar, puxa, alguma coisa está acontecendo, então eu vou ter que procurar ativamente por infecções ou outras doenças inflamatórias que possam justificar essa inflamação tão importante. A hemoglobina glicosilada vai te ajudar muito na avaliação do paciente internado a entender, será que esse meu paciente aqui não conhecia diabetes? Ele era diabético ou ele tem uma hiperglicemia de estresse? Está acontecendo com ele agora.